Salve galera, aqui quem fala é o Darkstone, episódio de Arc Flame. E bom galera, hoje nós iremos finalmente domesticar mais duas criaturas de domesticação passiva e explorar o que me falta explorar aqui das dunas. Para quem não lembra, há um tempinho atrás eu ia explorar aqui as dunas para finalizar a exploração, porém eu parei na catedral, que foi onde eu descobri mais uma caverna. Aqui na minha base é o ponto final da nossa exploração das dunas, que no caso é a Ravina, e também tem aquela cidade quebrada aqui próximo. E hoje eu quero domesticar aqui duas criaturas passivas e uma delas precisa utilizar a roupa de guile. Uma é o escaravelho, que é bem basicão de domesticar, não precisa de roupa de guile nem nada, porém o abutre precisa de roupa de guile e carne podre. Depois eu passo aqui na base e pego aqui um pouco de excrementos para domesticar o escaravelho, tá? Como eu disse, eu quero começar lá da catedral, que no caso foi onde eu parei da última vez, e vim de lá pra cá, tá? Então vai ser um percurso bem pequeno, na verdade, que falta explorar do deserto. Eu vou utilizar aqui o Ivern para mim ir lá pro deserto, porque principalmente eu quero fazer um teste com o Ivern contra o Verme da Morte, que eu acho que eu nunca mostrei para vocês como é que funciona. O tempo de reprodução aqui, ó, está praticamente já no tempo de reproduzir aqui, então eu vou esperar alguns minutinhos. E o que eu vou fazer? Eu acabei testando um pouquinho em offline como funciona a domesticação passiva, porque o pessoal comentou aí como está funcionando atualmente nesse novo Ark. Então eu fui fazer alguns testes e realmente está bem diferente de como nós conhecíamos, né? Que antigamente mostrava um sinalizador e tudo mais. Então eu quero mostrar para vocês como está funcionando a domesticação passiva dessa vez. Eu vou levar o Tlacoléu, porque caso eu precise, eu jogo ele aí no chão, coloco no neutro e ele consegue se virar. Então mesmo sem eu estar montado, ele consegue se virar. E o que acontece? Eu já acumulei aqui alguns ovos de Wyvern, porém eu estou pensando que eu vou incubar novamente alguns ovinhos de Wyvern de raio. Eu quero ver se eu consigo aumentar a quantidade de Wyvern de raio fêmeas que eu tenho, mas eu vou deixar alguns para utilizar para fazer Kibble, tá? Olha só, tem até uma boa quantidade aqui já, mas eu acho que eu vou deixar aí uns 2 ou 3 para fazer Kibble e vou incubar mais alguns. Então, vamos esperar aqui eu conseguir fazer o ovo do dragão, tudo que eu preciso eu tenho no inventário e vamos partir lá para a Caverna Catedral. Finalmente estamos aqui na Caverna Catedral, que foi onde paramos da última vez da exploração, e a nossa base fica bem atrás do obelisco vermelho, então falta bem pouco percurso para percorrer. Eu quero apenas ver se tem alguma construção, se tem alguma coisa interessante por aqui, e é por isso que eu vou mostrar para vocês essa parte. Em outros episódios eu já havia explorado boa parte das dunas, e o que realmente falta é isso daqui. Apesar que eu já renderizei essa área, eu não mostrei para você, então vamos ver o que nós temos por aqui, tá? Eu já tinha dito isso uma vez, se não me engano, mas mesmo sobrevoando aqui as dunas com o Ivern ou com a Argentavis, os vermes da morte conseguem te encontrar, tá? Então você pode até mesmo ver aí, ó, quando você está sobrevoando aqui as dunas, os vermes da morte seguindo você. Então depende da altura que você está aqui das dunas, ele consegue te ver e te seguir. Eu quero encontrar um verme da morte, que eu quero mostrar pra vocês como é que é o duelo do dragão contra o verme da morte. O meu dragão ainda não é forte o suficiente para matar o verme da morte, tá? Aqui já é a barreira. E eu sei disso porque ele quase morreu algumas vezes eu tentando. O dragão ele não tem celo, então o dano que ele recebe é um dano puro e bruto. Então, mesmo que ele tenha uma vida já interessante, se eu não me engano já está com 4k, esse dragão, e também tem um melee que, se eu não me engano, chega próximo de 600, ele não aguenta ainda matar um verme da morte normal. Tem 20k de vida o verme da morte normal, para quem não lembra, tá? E o dano também não é brincadeira, não. Pelo que eu percebi aqui, desse lado do deserto, que é o que faltou explorar, nós não temos nada de construção. O pessoal até chegou a comentar sobre algumas loot crates, né, que são caixas de loot que tinha aqui nas dunas, só que eu nunca vi isso, tá? E nem pesquisei também para mim ver como é e se realmente tem. Aqui é aquele local que eu havia mostrado para vocês que tem muita pedra de sílica. Acho que eu mostrei esse local aqui para vocês, ó, em algum momento. E em alguns momentos eu vou ter que pousar aqui nas dunas para mim recuperar a estamina. Nesses momentos eu posso parar e dar uma olhadinha se tem verme da morte ou não. Mas como eu estou sobrevoando bem baixo, provavelmente os vermes da morte vão sim me seguir. Como vocês viram aqui, não é difícil de encontrar o abutre e nem o escaravelho. Mas eu vou deixar para domesticar ambos quando eu chegar ali mais próximo da base, porque assim eu consigo domesticar e levar para a base. Acabei de me lembrar que eu esqueci de trazer mais Pokébola extra para me levar o escaravelho, então eu vou ter que voltar na base para pegar Pokébola, porque eu consigo levar novamente barreira. Porque eu consigo levar apenas em uma criatura no ombro, seja o escaravelho nas mãos ou o abutre no ombro, tá? Então eu não vou domesticar o escaravelho, bem provável por agora, eu vou voltar na base, pegar a Criopode e depois vir aqui. Já estamos aqui, ó, cadê? As ruínas é para estar bem aqui, ó. Já estamos bem no fundo da base, então as ruínas do Coliseu é para estar por aqui. Na frente já.
O Verme da Morte, pelo visto, não quer aparecer, né? Acho que vai dar um pouquinho mais de trabalho do que eu esperava para eu conseguir aqui encontrá-lo. Outra coisa também da domesticação passiva é que o pessoal comentou para eu clicar no canto superior direito da tela, ao invés de clicar diretamente na barra de atalho rápido, porque assim você não corre risco de comer o alimento. Isso é bem interessante porque para dar imprint de criaturas eu prefiro domesticações passivas, que às vezes você come a comida sem querer, clicando lá em cima da tela não tem esse risco. Então fica mais tranquilo para fazer domesticação passiva assim. Aqui nós temos as ruínas, eu estava bem curioso para vir aqui, eu nunca tinha vindo aqui, tá? Apesar que no mapinha mostra que está renderizado, eu nunca vim aqui. Como vocês sabem, a renderização é um pouco alta. E aqui provavelmente vai ter muitas notas, não faz sentido algum uma ruína tão grande assim, olha só uma notinha aqui, ó. Não faz sentido algum uma ruína tão grande assim ter apenas uma nota de exploração, tá? Então provavelmente deve ter aqui mais de uma nota. Aqui na frente dessas ruínas, eu sempre vejo muito abutre, muito escaravelho. E vou ter que ativar aqui o nível das criaturas, porque eu sempre deixo desativo, como eu disse pra vocês, porque dá muito lag na base. Então vou ter que ativar aqui o nome das criaturas para me conseguir ver o nível das criaturas que tem aqui, ó, com a luneta. Provavelmente nessa ruína vai ter um pouco mais de nota, dá uma olhadinha depois. Eu quero pegar um abutre nível baixo, porque a única função que ele realmente vai exercer é como mascote, apesar que ele também, aqui ó, apesar que ele também tem algumas funções a mais. Eu vou equipar aqui minha roupa de guile e vou ali encostar próximo para domesticar. A minha roupa do deserto está praticamente toda ela com um pouco mais de defesa, um pouco mais de durabilidade. Falta, se eu não me engano, só a manopla e a botinha. Não, a botinha não, a manopla e o capacete ali, ó. Carne podre no último slot, que é o que realmente o abutre gosta. E vamos lá. Como eu disse para vocês, clicando no canto superior direito da tela, você também consegue dar a comida para o Dino, que é domesticado de maneira passiva. Esse aqui é o nível mais alto, tá? Aqui é o nível mais baixo. Vou colocar o dragão aqui, ó, por caso precise eu venho e pego ele. Tem a possibilidade de aparecer um verme da morte aqui, ó, tem mais uma notinha. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Porque caso eu seja pego de surpresa, provavelmente eu não aguente muito dano do verme da morte, principalmente com a roupa de guile. Então, se eu chegar aqui perto, ó, clicou na tela, pronto. Domesticou aqui tranquilíssimo, porque ele é nível baixo. Porém, eu vou procurar aqui alguns escaravelhos que sejam um nível um pouco mais alto para me explicar para vocês como é que está funcionando a questão da domesticação passiva, já que não está mostrando mais o sinalizador. Então não está mais sinalizando quando está com fome ou não. O abutre, ele é bem interessante, porque ele e a gerboa são os dois mascotes que nós temos aqui no mapa Scorcher, tá? Criaturas exclusivas, como eu disse para vocês. E eles têm alguma função, algumas na verdade, que inclusive eu já mostro para vocês. A domesticação passiva, como eu havia tentado da última vez utilizando o Mantis, que eu vim aqui, alimentei a criatura e marquei utilizando a patinha, não é bem assim, tá? Você começa a alimentar o abutre, como vocês viram ali, e o nomezinho fica cinza. Aquele nomezinho cinza, você só pode alimentar ele novamente quando o nome fica azul. Eu vou mostrar isso um pouco melhor para vocês quando eu for domesticar o escaravelho, porém, mesmo que eu venha aqui ó, e marque a criatura, não vai ter nenhuma simbologia para mostrar que ele está com fome novamente. Inclusive, é até interessante você utilizar essa marcação na criatura apenas para você ver quanto de fome ela está. Então, quando ela baixar mais ou menos uns 200, 300 de fome, você pode ir lá tentar alimentar. O abutre, ele pode conservar carne, se eu não me engano, tanto a carne normal como a carne podre, ele consegue conservar. Então, ele é basicamente uma geladeira aí para o início, para quem não consegue fazer sal, para quem não consegue fazer ainda algumas coisas. Vou colocar o gráfico no máximo possível para ver como é que vai ficar. Olha, pelo visto não mudou nada, tá? Nada dica de nada. Continua do mesmo jeito aqui, ó. Mas enfim, o abutre, eu quero ele apenas para colocar na minha coleção, porque é uma criatura que eu queria muito domesticar. E essas aqui são as ruínas que eu faltava explorar. Como eu disse, eu não sei se aqui nesse mapa nós temos a Loot Crate, que o pessoal comentou aí. Eu não vi nada sobre isso, e olha que eu já andei muito nas dunas, eu não vi nenhuma Loot Crate. E nós temos aqui várias notas de exploração nesse mesmo ambiente, tá? Então vai ter várias notas por aqui, nesse ambiente. Já que a ruína é gigantesca, né? Faz sentido ter várias notas. Inclusive as construções são um pouco diferentes da que nós estamos acostumados a ver. Não parece muito uma cidade, parece como se fosse muralhas, algo do tipo, olha. Parece que era tipo pontes ou muralhas que nós tínhamos aqui. Tem pouquíssimas construções aqui, ó, que são similares a construções.
Eu adoro a temática do Scorched, cara, que é ruínas, deserto, tomando tudo, é muito da hora. Aqui nós temos uma estátua da Mantícora, que é bem interessante, e aqui é o Coliseu. Eu confesso pra vocês que no início, lá no início dos primórdios, eu achava que pra você enfrentar o boss Mantícora, você tinha que vir aqui no Coliseu, né, e ativar aquele boss summoner, né, pra você entrar na sala do boss, ou pra você summonar o boss. Mas aqui, pelo visto, é apenas uma sala, né, uma sala não, um ambiente decorativo. Caramba, eu realmente nunca tinha vindo aqui. Esse símbolo aqui parece mais um demônio, não parece uma mantícora. Isso aqui não é uma mantícora, parece mais um rosto de um demônio. E aqui nós temos apenas um lado do Coliseu que está intacto, entre algumas aspas, né? Já que o outro lado aqui, pelo visto, foi completamente consumido pelas dunas. Aqui na frente, provavelmente deve ter escaravelho, então está bem próximo da base. O que eu pretendo fazer? Eu vou na base, vou utilizar o tatu, como vocês sabem, é muito fácil fazer com que o dor de curas defeque, então é tranquilíssimo. Vou coletar um pouco mais de excrementos, que no caso é praticamente a kibble do escaravelho, e eu também posso utilizar carne podre. Vou pegar mais duas criopodes para trazer para cá, para conseguir levar os escaravelhos na criopode, e vou explicar um pouco melhor para vocês como funciona a questão aí da domesticação passiva. Uma coisa que o pessoal comenta bastante é sobre por que não utilizar o Wyvern para combater outros Wyverns. Eu já mostro para vocês o motivo, inclusive tem dois escaravelhos aqui, ó. Basicamente, quando você utiliza um Argentavis para brigar com outro Argentavis, você fica rodando em círculos. É basicamente a mesma coisa que acontece com o Wyvern, tá? Mas eu mostro para vocês já já. Pronto, já vim aqui da base, peguei um pouquinho de excrementos lá para conseguir domesticar aqui. Cadê eles? Os escaravelhos não era aqui, né? Eu pousei no lugar errado, acho que é um pouco... mais pra frente ali, ó. Como eu vim dizendo, o excremento é basicamente a kibble do escaravelho. E pelo que eu vi aqui, ó, é um nível alto e um nível mais baixo. Então eu consigo mostrar pra vocês como é que funciona a domesticação passiva. Eu não consigo identificar olhando com a luneta, nem olhando com nada aqui, tá? Apenas chegando próximo. Então, querendo ou não, você vai ter que chegar próximo da criatura, dar uma olhadinha se pode ou não alimentar e voltar pra trás. Como eu disse pra vocês, o que eu recomendo mesmo é utilizar ali a marcação na patinha do dinossauro para vocês verem mais ou menos como é que está a fome da criatura, tá? Para domesticar aqui o escaravelho, você não precisa utilizar a roupa de guile, apenas aqui mesmo o alimento, é aquela criatura que não se assusta. Vamos ver como vai subir aqui, ó. Praticamente domesticado. E como vocês podem ver, quando você vai alimentar pela primeira vez, tem um nomezinho azul. Quando você alimenta, o nomezinho fica cinza, ó. Esse nomezinho fica cinza. É um nome para alimentar a criatura lá em cima, tá vendo? Então, o que eu recomendo que vocês façam? Como eu já testei, como eu disse para vocês, eu não vi nenhum sinal que é possível identificar que a criatura está com fome ou não, estando longe. Então, você vai ter, querendo ou não, que chegar perto da criatura ou ficar olhando aqui, ó, por essas barrinhas. Essas barrinhas aqui, como vocês podem ver, mostra o alimento do escaravelho e das criaturas que você está domesticando. Então basta ficar olhando e aí você consegue identificar mais ou menos quando ele está com fome ou não. Mais ou menos 200, se eu não me engano, ou 300 de fome, ele já pode ser alimentado novamente. Como vocês sabem, a primeira alimentação de criaturas passivas sempre demora muito tempo. Já as subsequentes, né, já as próximas, são mais tranquilas. Então eu vou esperar um pouquinho aqui só para vocês verem essa diferença que eu realmente não tinha percebido, mas o pessoal comentou aí, isso é de grande ajuda. E olha só, o nomezinho já ficou aqui azul, ó, então eu posso vir aqui e alimentar o escaravelho. Como eu disse para vocês, pode olhar aqui, ó, a porcentagem de fome dele, que também funciona, mais ou menos 200 ou 300 de fome, você pode ir lá alimentar ele. Lembrando que a primeira alimentação dele sempre demora muito tempo para ele ficar com fome. Mesmo que a barrinha de comida ali esteja baixa, a primeira vez que ele come sempre demora um pouquinho. Já a segunda e a terceira vai sendo um pouco mais fácil. Esse aqui, por exemplo, ó, não ficou com fome ainda, mas olha só porque eu falei. Vou alimentar ele aqui, ó, para vocês verem. Essa aqui é a segunda vez, ó. Segunda vez. E já ele vai ficar com fome novamente. Por quê? A barrinha de fome dele, como vocês viram, tá muito baixa. Mas ele não estava com fome ainda, porque aquela era a primeira alimentação. Então sempre a primeira alimentação demora muito. Já a segunda e a terceira vai ficando tudo mais fácil. Até agora não apareceu nenhum verme da morte, tá? Estou até um pouco preocupado com isso. Será que bugou aqui? Mas eu vou dar uma olhadinha depois. O escaravelho vai ser basicamente me conseguir reviver a minha estufa, já que eu não tenho na nova base a composteira e na base antiga eu não vou mais lá. Então eu não tenho mais fertilizante. E o escaravelho vai ser basicamente para reviver a estufa no futuro. Então eu vou colocar o escaravelho na base em algum local para utilizá-lo.
Falta aqui apenas uma alimentação para ele conseguir domesticar aqui, ó. E as cores dele são cores bem interessantes. Inclusive, para quem não sabe, nós temos algumas cores diferentes em mapas diferentes. Por exemplo, aí, o Ragnarok, nós temos algumas cores de criaturas um pouco diferentes. Também nós temos aí no Aberrante, nós temos criaturas aí luminosas, né? Então nós temos cores, paleta de cores e padrões diferentes, dependendo do mapa que nós estamos aí. E agora eu vou mostrar para vocês como funciona aqui o duelo de dragões. E é por isso que eu não costumo utilizar o dragão para combate. Eu não trouxe a minha máscara de gás, então eu tenho que enfrentar um dragão que não seja o de Poison. E uma questão que nós temos também é que o dragão não tem cela. Por esse motivo ele toma muito dano. É uma desvantagem que ele tem, né? Apesar que ele tem um dano brutal, ele não consegue aí tancar muito dano, tá? Não consegue aguentar muito dano. Vamos procurar aqui um dragão que não seja de Poison, só para vocês verem aqui como é que funciona o combate. Basicamente é um carrossel, tá? Da mesma forma que a Argentavis também fica, o dragão é a mesma coisa, porque para virar curvas com o dragão é horrível. Muito horrível. Os dragões normalmente eles não sentem tão atraídos assim por outros dragões, mesmo domesticados, então tem que chegar muito próximo para isso acontecer. Eu dei uma olhadinha aqui nessa ravinha e não encontrei mais nenhum ovo, tá? De dragão. É por isso que eu não coletei mais nenhuma garra de dragão, por enquanto. Mas como eu havia dito para vocês, eu pretendo sim coletar mais algumas garras e ovos também, para conseguir aumentar lá a quantidade de dragões na base, ou fazer alguns casais. O real problema mesmo é só o de Poison. Pelo visto, o de Poison tá aparecendo muito agora. Só porque eu não trouxe a máscara dessa vez. E às vezes nós temos dragões aqui na Ravina que chegam até 6k de, de vida, tá? Olha só quanto dragão de Poison, cara. Tá complicado, hein? Se eu tentar enfrentar dois dragões ao mesmo tempo, provavelmente eu morra, tá? Já que meu dragão tem pouca vida. Como eu disse pra vocês, ele tem pouca vida e pelo fato de ele não ter cela, ele toma muito dano. O dragão de Poison vai me matar, no caso, o cavaleiro. Olha só. Tanto o dragão selvagem como o domesticado é horrível pra você conseguir virar curvas. Até o Golem acordou ali. Assim, ó, raramente eu consigo acertar ele. E da mesma forma, ele também raramente consegue me acertar. A única diferença é que a minha estamina acaba, é dele não. Então é uma desvantagem que eu tenho. O que eu faço normalmente quando eu vou utilizar o dragão é pousar e tentar morder ou utilizar o raio. Dessa forma eu consigo fazer igualmente eu faço com o Tlacoléu. Porém, para enfrentar um dragão utilizando outro dragão é perca de tempo. Assim como lutar com Argentavis no ar contra outra Argentavis é bem complicado, virar curvas aqui e atacar se torna bem difícil. Então essa luta é um pouco inviável. Vou procurar aqui um Verme da Morte, já que eu estou aqui, ó. E esse lado aqui das dunas eu não vi ainda, eu fui apenas na esquerda ali. Como eu havia dito, ó, voando, acabei encontrando aqui um Verme da Morte. Vou parar aqui para me recuperar um pouco de estamina e vou tentar utilizar o raio para matar o Verme da Morte. Vamos ver qual o dano que eu vou conseguir causar e o dano principalmente que eu vou receber, tá? Olha só, 4k de vida, 600 de melee. Vamos lá para ver como é que vai ser. Eu já sei o resultado, porque eu sei que eu não consigo matar um Verme da Morte ainda e chegar ao ponto de quase morrer. Mas vocês vão ver aqui como é que funciona na íntegra. Se o normal já está assim, imagine um alfa. Raio, vamos ver aqui. Olha só isso, cara, meu Deus. Não, tem que voar aqui, ó, senão ele morre. Vou tentar ver a vida dele aqui, vamos passar aqui perto para vocês verem a vida. Olha só, deu pra ver a vida aí, mas eu não consegui ver. Então comente aí qual foi a vida que o Verme da Morte ficou. Como vocês podem ver, o dragão tomou, se eu não me engano, 4 golpes, 4 ou 5 golpes e praticamente morreu. O fato da criatura não ter cela, isso aqui prejudica bastante, tá? Principalmente o dragão. Então um dragão para enfrentar um Verme da Morte vai ter que ter ou muito dano ou muita vida para conseguir balancear e aguentar esse combate aí. Acabou de amanhecer aqui, eu já guardei tudo que precisava guardar e vamos finalmente posicionar aqui os escaravelhos. Eu estava pensando em colocar os escaravelhos aqui em cima, ó, ou nessa cápsula aqui, que está fazendo gasolina, ou naquela outra cápsula que eu estou utilizando aqui, o gerador. Seria bem interessante colocar aqui, porém, eu estou frequentemente deixando essas portas abertas, então o que eu vou fazer basicamente é colocar o escaravelho aqui na estufa. Eu vou deixar essa porta fechada e colocar tanto o escaravelho como no futuro também a chatina aqui. Assim fica mais fácil, né? Eu sempre estou aqui saindo para fora da base, então eu posso pegar e sempre ficar reabastecendo
os escaravelhos. Inclusive minha base estou mudando aqui, nem sei como. Então o escaravelho é bem simples, basta colocar o excremento nele e ligar a autoperambulação. Como eu disse, as cores dele são cores bem interessantes e finalmente, após um tempinho, eu vou poder começar a reviver a minha estufa. Eu sempre upo o peso no escaravelho, porque quanto mais peso, mais excrementos eu consigo colocar no inventário dele. Então isso aí vai me beneficiar bastante. Agora você vai vir aqui em comportamento, ligar a autoperambulação e finalmente esperar. Hoje eu mostrei a vocês como é que funciona a domesticação passiva, que eu estava bem curioso para entender como funcionava e com a ajuda de vocês eu consigo compreender como é que funciona. Explorei a parte da duna que faltava, vi o Coliseu e também testei o combate com o dragão. E esse é o motivo de eu não utilizar tanto o dragão para combate assim. Eu utilizo mais o Tilacoléu e também o Megateiro. O Megateiro está muito apelão aqui no deserto porque sempre tem inseto, então ele é muito forte. Mas enfim, vocês viram aí que o dragão precisa upar um pouquinho mais para aguentar alguns duelos específicos, mas na base já tenho aqui algumas armas que podem ser utilizadas. Então esse era o vídeo, já ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.